Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira, hoje é dia 14 de agosto de 2023. Seja muito bem-vindo ao Imersão Bíblica, o devocional diário de estudo das Escrituras Sagradas. E hoje nós vamos tratar de Gênesis capítulo 6 e o tema do devocional hoje é Deus está no controle. Vamos ler um versículo, vou abrir aqui Gênesis capítulo 6. Na verdade, esse versículo eu vou ler só para dar início aí, mas eu vou ler alguns outros versículos aqui também em Gênesis capítulo 6. O versículo que eu vou ler é o 22, é o último versículo do capítulo 6, que diz assim: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Esse é o versículo 22 do capítulo 6 de Gênesis, e esse versículo vai dar início aqui ao nosso devocional. Mas para a gente poder entender melhor o que está acontecendo aqui, a maldade, ela intensificou-se de maneira muito perigosa no mundo naquele período. E aí, Deus, então, vai intervir. E essa ideia de um mundo extremamente caído e Deus intervindo nele é a ideia central de Gênesis. A ideia central de Gênesis é mostrar que o mundo chegou em um nível tal de maldade que apenas com uma intervenção de Deus essa maldade poderia ser desfeita. Essa ideia é a ideia de Gênesis e a ideia de outros períodos também da história, não só da humanidade, mas também da história da igreja. E essa verdade, essa ideia, um mundo extremamente caído e a intervenção de Deus, ela é representada por duas expressões do autor bíblico. O autor bíblico usa duas frases, duas orações para descrever esse cenário que eu falei, um mundo extremamente caído e a intervenção de Deus. Mas antes de entrar nessas duas expressões, que basicamente serão os assuntos aí que a gente vai tratar, permita-me apontar dois assuntos desnecessariamente polêmicos. Vou falar de dois assuntos aqui que são polêmicos e não tem necessidade nenhuma de ser polêmico, mas pessoas com o coração maldoso às vezes resolve ou prefere se ater a assuntos que não são relevantes. Esse é um caso deles. Qual assunto é esse? Primeiro, é o versículo de número 2, que fala assim: os filhos de Deus os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele viverá só 120 anos. Bom, 120? 120 anos. Quem são esses danados dos filhos de Deus que viram as filhas dos homens e tiveram relações com ela? Bom, com elas. Tem quatro possíveis explicações para esses filhos dos homens, aliás, filhos dos homens? Isso, filhos de Deus, aliás. Filhas do homem e filhos de Deus. As filhas do homem, dá para saber quem são, as mulheres. Mas quem são esses chamados filhos de Deus, algumas explicações aí são dadas para tentar lançar luz a essa questão. Primeiro, pode ser anjos mesmo, caídos e tudo mais. O problema é que lá no Novo Testamento diz que os anjos, eles não têm, não casam, não estão em casamento, não têm uma vida sexual, matrimonial como nós temos no nosso cenário humano. Então não sei se essa seria a possibilidade. Outra possibilidade é que são os filhos de Sete. Lembra lá que Adão teve inicialmente ali 2 filhos, Caim e Abel. Abel morre, nasce um outro filho chamado Sete. Você tem duas linhagens, a linhagem de Caim, que é uma linhagem caída, e a linhagem de Sete, que é a linhagem que Deus escolhe para derramar a sua bênção. Mas então esses filhos chamados aqui filhos de Deus seriam os filhos de Caim, os filhos de Sete. Também há a possibilidade de ser os filhos de Caim, mas aí tem um problema, Será que os filhos de Caim podem ser chamados de filhos de Deus? Não sei, tá? Ou podem ser reis desconhecidos. Essa também é uma possibilidade. Pastor, então qual é a sua posição? A minha posição é: o que a Bíblia não fala, não existe necessidade de especular. Então por que você falou essas coisas aí todas antes? Falei para mostrar como as pessoas podem ir para fora da Bíblia para tentar explicar o que não tem qualquer
relevância. Sabe qual é o principal aqui? O principal aqui que a gente deve focar é os resultados deste ato. O que esse ato gerou? O que esse ato proporcionou? Inicialmente já vimos que esse ato aqui proporcionou a diminuição dos anos de vida do homem. Até esse momento, homens viviam 900, 800, 900 anos. Agora, 120 anos. Então, esse é o resultado. E por que esse resultado? Por causa da maldade que esse tipo de relação trouxe. Então, o ponto principal aqui, e é o ponto do autor bíblico, é mostrar que esse ato gerou um problema, esse pecado gerou um problema, e um problema muito grave. E daqui a pouco eu vou até tratar dele, porque Deus tem uma sentença em relação a isso. Mas a segunda polêmica é quando fala que Deus se arrependeu de ter criado a terra, né? Deus vai falar lá no versículo 7. Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, as aves. Arrependo-me de havê-los feito. Uau, isso aqui é um problema, né? Por quê? Deus arrependeu? Se Deus arrependeu, Deus mudou. Então Deus pode mudar? Aí a gente vai destruir completamente o caráter e a natureza de Deus. Deus é imutável. Mas e se não? Se não, a Bíblia errou? Então estamos diante aqui de um problema, né? Aparentemente é um problema, sim. Mas não é um problema quando você começa a perceber, por exemplo, que o autor bíblico, ele usa às vezes expressões ou usa palavras para se referir a Deus, que ele busca da própria experiência humana. Na teologia isso é chamado de linguagem antropomórfica. O que é isso? É uma linguagem humana para se referir a Deus. Então, por exemplo, às vezes o autor bíblico chama Deus de uma galinha que ajunta os seus pintinhos. Né? Deus é uma galinha de fato? Não. O exemplo aqui, a questão aqui é a mesma da ira de Deus. Nós, quando nos iramos, nós temos um descontrole emocional completo. A ira de Deus é como a ira do homem? Não. O arrependimento de Deus é como o arrependimento do homem? Não. Isso só é para mostrar que Deus, ele tem ali os seus próprios planos, a sua própria maneira de conduzir as coisas, e que a maneira de Deus conduzir as coisas, do ponto de vista humano, do ponto de vista do autor bíblico, Deus se arrependeu ou Deus mudou. Mas isso não significa que Deus tenha o feito de fato. A resposta que assim como a ira de Deus é diferente da ira humana, o arrependimento de Deus é diferente do arrependimento humano. Mas como eu disse, gente, são polêmicas desnecessárias e eu tive que gastar aí um tempão do meu devocional para falar disso. Então agora, 10 minutos de devocional, eu vou entrar no devocional propriamente dito. Vamos ao que interessa. Duas expressões de Deus que vão mostrar a ideia central do capítulo 6 de Gênesis. Perversidade humana, bondade de Deus. Então vamos lá. Primeiro, a perversidade do homem não tem limites. Gênesis 6:5. A primeira expressão aí. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre para o mal. Então, olha só esse versículo 5 aqui, descreve de maneira absoluta o homem sem freio. E o homem sem freio é capaz de destruir tudo. Ainda que a humanidade hoje fale que é possível um mundo melhor sem Deus, eles pregam isso, não precisamos de Deus, não precisamos de religião, não precisamos da fé, não precisamos do cristianismo, mas no fundo eles não conseguem fazer isso. Eles evoluem tecnologicamente, eles evoluem cientificamente, eles evoluem educacionalmente, né, no seu intelecto, nas informações e tudo mais, mas a perversidade está no coração deles. Eles não conseguem fazer o bem. Sem freio, o homem vai destruir e destruir tudo. Esse é o ensino aqui de Gênesis capítulo 6. Ainda antes de entrar na segunda expressão, nós temos aqui um ponto muito importante, um ponto de convergência. Deus escolhe Noé para mostrar sua benevolência. Olha aí, versículo 8. Agora é a intervenção de Deus. Lembra que Gênesis 6 tem duas grandes ideias? Perversidade humana e a intervenção de Deus. Então Deus começa a intervir aqui agora. Olha aí, Gênesis 6:8.
A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Noé foi escolhido por Deus para receber a sua graça amorosa. Deus olha para Noé, e aí alguém pode dizer, não, mas Deus escolheu Noé porque Lameque falou que ele seria uma bênção e tal. Nada disso faria com que Deus derramasse a sua benevolência sobre Noé. Então, por que Deus derramou benevolência? Porque Deus o escolheu para dar a sua graça, para derramar a sua bênção sobre a vida de Noé. E os crentes são aqueles. Essa é uma aplicação muito rica para mim e para você. O Gênesis 6:8 mostra exatamente a nossa realidade. Os crentes são aqueles que Deus escolheu para derramar também da sua benevolência. Então, assim como Noé, sem mérito algum, ainda não havia feito nada, Noé não havia feito absolutamente nada ainda, Noé não havia feito nenhum ato bom, né? Mas ainda assim Deus o escolheu e derramou sua benevolência sobre o coração de Noé. O coração de Noé era como desses outros homens, mas agora, com a benevolência de Deus, ele pode experimentar então a graça, o amor, a bondade de Deus. E essa é a segunda grande expressão aqui do capítulo 6 de Gênesis. A primeira expressão é a perversidade do homem, né? Ou para não ficar longe do texto bíblico, para usar a linguagem bíblica, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra. Essa é a primeira expressão. Segunda expressão, a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Duas expressões aí muito ricas, e o crente é aquele que recebeu a graça, a benevolência do Senhor, assim como Noé também recebeu. Agora, qual o resultado de receber essa benevolência, essa graça, esse amor, essa misericórdia de Deus? Versículo 22, e aí a gente volta lá no início do devocional. Como é que o devocional começou? Versículo 22 de Gênesis 6. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Ou seja, Noé cumpre o destino pré-determinado por Deus. E o sinal aqui de que a graça de Deus foi efetiva na vida de Noé é o seu coração obediente. Porque não adiantava nada Deus derramar sua benevolência sobre Noé se ele não respondesse com graça, se ele não respondesse essa graça com obediência. Então, desses dois textos, a gente vê exatamente essa tensão resolvida. O homem perverso é alcançado pela graça de Deus e responde com obediência. Então, um coração que recebeu a benevolência do Senhor é um coração obediente. E não há corações que sejam alcançados pela benevolência de Deus e que não sejam obedientes. É a maneira de vermos os corações obedientes. Como os corações obedientes se manifestam? Obedecendo a Deus. Como eu sei que a benevolência do Senhor me alcançou? É quando o meu coração se torna obediente. Lembra lá, quando em Ezequiel, o profeta diz que na nova aliança Deus vai escrever a lei dele no nosso coração. É essa a realidade. Corações obedientes são corações alcançados pela benevolência de Deus. Não corações obedientes por si próprios, mas porque a benevolência do Senhor os alcançou. E porque a benevolência de Deus os alcançou, eles podem obedecer a Deus. Bom, moral da história aí, já para a gente ir caminhando para o fim, o que Gênesis 6 vai nos mostrar? Deus está pessoalmente envolvido com a sua criação. Deus não é um Deus distante da criação. Deus não é um Deus afastado da criação. Deus não é um Deus que está olhando a criação e deixando as coisas acontecerem. Não, Ele está pessoalmente envolvido, trabalhando em cada um dos detalhes, conduzindo cada um dos detalhes. Por isso eu disse, e por isso o tema do devocional é: Deus está no controle. Porque ainda que a perversidade humana alcance níveis absurdos, Deus ainda está no controle. Então, Deus, a moral da história é: Deus está envolvido pessoalmente com a sua criação e vai conduzir os seus planos de redimir um povo somente seu. Essa é a mensagem de Gênesis 6. Deus está pessoalmente envolvido com a criação, conduzindo os seus planos e os seus planos maravilhosos e amorosos. Bom, desafio do Léo aí para esta segunda-feira, aplicação final aqui.
Esse texto de Gênesis 6 mostra o caminho do pecador. O caminho do pecador qual é? Envolvido em perversidade, atolado até o topo na perversidade, sem condições de sair dali, sem condições de responder aos estímulos de Deus, mas a benevolência de Deus o alcança e ele então é tirado desse lamaçal de perversidade. E por que é retirado desse lamaçal de perversidade? Em gratidão ao Senhor, ele obedece ao Senhor. Esse é o caminho. Gênesis 6:5, perversidade. Gênesis 6:8, a benevolência do Senhor. Gênesis 6:22, o homem obedecendo a Deus. Esse é o caminho do pecador. A pergunta é, onde você está nesse caminho? Você é aquele que ainda está envolto à perversidade? Você é aquele que ainda está, como o texto mesmo disse aqui, atolado na perversidade? Eu vou usar a expressão aqui, né? A perversidade do homem tinha aumentado significativamente na terra? Esse é o seu cenário? Se é, que a benevolência do Senhor o visite hoje, para que você saia dessa condição. Talvez você está no segundo estágio. O Senhor já derramou a benevolência dele sobre você. Você já sente essa necessidade. Você já sente esse calor do Espírito Santo. Você já sente o Senhor o convencendo de que algo não está certo na sua vida, mas você está em dúvida sobre como você vai tomar essa posição, como você vai agir, quais serão os seus próximos passos. O Senhor, ele está te dando o próximo passo agora. Obedeça. Obedeça às direções dele, vindo da palavra dele. O que você tem que fazer agora? Quais são os próximos passos? O Senhor vai te dar essa direção. E, se você está ali no terceiro estágio, em obediência ao Senhor, mantenha-se fiel, porque aquele que é fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, diz o Senhor. Então permaneça fiel em obediência ao Senhor, porque esse é o estágio daquele que foi alcançado pela benevolência do Senhor. Então a aplicação hoje ela é personalizada, dependendo do estágio em que você está. Tá certo, meu povo? Acho que chegou a hora de orar, né? Que eu já falei pra danar. Então vamos orar. Se você puder aí, pare um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Lembrando, segunda-feira começamos o devocional com a oração que o Senhor nos ensinou, com a oração do Pai Nosso. Então vamos orar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente segunda-feira para todos. Fiquem com Deus.